Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa aula acerca do controle hormonal da gametogênese feminina. Essencialmente, o que a gente vai discutir nessa aula é como que a gametogênese, isto é, o processo de produção de gametas nas fêmeas, é controlado por hormônios. Então, vamos lá? Bem, quando se fala de gametas, é importante a gente escrever qual que é o órgão anatômico responsável pela produção dos gametas. No caso das fêmeas, o órgão responsável são os ovários, que tem aqui esse formato em parecendo uma amêndoa, tá? Então aqui são basicamente dois, então tem-se dois ovários e são responsáveis aqui pelas células reprodutivas, então vai produzir os gametas, que no caso são os ovócitos. Mas além disso, os ovários também produzem hormônios, que é o caso aqui do estrógeno e da progesterona. Então, os ovários são aí justamente os órgãos atrelados com a produção dos gametas, e acrescido a isso tem-se aqui a produção de hormônios. Sendo que a progesterona e o estrógeno são basicamente dois hormônios que nós denominamos como hormônios ovarianos, e eles estão atrelados, ora, com as características sexuais secundárias das fêmeas, então a questão da própria estrutura anatômica de uma fêmea é caracterizado por esses dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. E também esses dois hormônios ovarianos, eles estão atrelados aqui com a regulação da gestação. Posto isto, eu preciso que vocês entendam que os ovários são justamente aí os órgãos que são responsáveis pela produção de hormônios e também pelas células reprodutivas, que no caso são os ovócitos. E além disso, os dois principais hormônios que são secretados pelos ovários, que são a progesterona e o estrógeno, vão estar diretamente atrelados com a produção e manutenção aqui desses ovócitos. Dito isto, a gente vai agora entrar no mérito dos ciclos sexuais, ou também denominado aqui como ciclos estraais, que são basicamente ciclos que estão diretamente atrelados com o processo de reprodutivo visando a gravidez, muito embora nós já temos comentado lá na aula de gametogênese feminina que as células reprodutivas femininas elas já são produzidas na fase intrauterina. No entanto, o boom aí, de fato, associado com o processo de gestação, se dá aqui na puberdade. Então, lá na puberdade, o que nós temos é o quê? Um aumento da secreção das gonadotrophinas, tá? E aí, isso daqui visa, basicamente, o processo reprodutivo para a gravidez. De maneira qual, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nós temos toda uma circuitaria aqui de vários órgãos que vão secretar hormônios visando esse processo. Então, tem-se aqui uma estimulação via hipotálamo, que vai estimular a adenohipófise. A adenohipófise vai liberar um hormônio, que são as gonadotrophinas. As gonadotrophinas, elas vão lá nos ovários, estimulando-os de maneira qual os ovários conseguem estimular simultaneamente uma série de vários outros órgãos, como as glândulas mamárias, úteros, a tuba uterina e a própria vagina. Então percebamos que quando a gente fala de ciclo sexual, e essencialmente aqui pensando-se no processo que visa a gravidez, nós temos uma circuitaria que envolve várias estruturas anatômicas, que vai desde estruturas do sistema nervoso central, como o hipotálamo, até aqui órgãos atrelados com a reprodução propriamente dita, como o caso dos ovários, tubo uterino e útero. Dito isto, eu quero que vocês entendam que, além de ter toda essa circuitaria aqui envolvida, com vários órgãos e glândulas, nós temos aqui os hormônios. Nós temos aqui o hormônio liberador de gonadotrofina, que a gente comumente chama de GnRH. Nós temos esse outro hormônio aqui, que é o FSH, ou também denominado como hormônio folículo estimulante, que é essencialmente um hormônio que vai desenvolver aqui os folículos ovarianos e, consequentemente, nós teremos aqui a produção de estrógenos pelas células foliculares, a gente vai falar mais adiante. E nós temos aqui o LH, também denominado como hormônio luteinizante. Essencialmente, esse hormônio está como um disparador da ovulação, ou seja, ele libera o ovócito secundário e, além disso, você tem aqui a estimulação do corpo lúteo, que a gente vai ver que é uma estrutura aqui atrelada, quando não acontece fecundação, a produzir progesterona. Então, vamos lá, ó. Nós temos toda uma circuitaria, então tem esse aqui o hipotálamo, que libera
o hormônio liberador de gonadotrofina, que estimula, ó, então tem esse sinal de positivo aqui, a adenipófise, de maneira a qual a adenipófise libera o folículo estimulante e o hormônio luteinizante que vão estimular os ovários, de maneira a qual os ovários, por sua vez, passam a secretar o estrogênio e a progesterona. Estrogênio ou estrógeno é a mesma coisa. Mas percebam que o próprio estrógeno e a progesterona, eles conseguem controlar tanto a adenipófise quanto o hipotálamo. Isso nós chamamos de alças de feedback ou alças de retroalimentação. O que seriam essas alças de feedback ou retroalimentação? Seria uma questão associada com a própria concentração do hormônio regulando a secreção de outros, tá? Então, pode haver uma secreção desses hormônios ovarianos sobre os hormônios aqui liberados pela adenipófise e pelo hipotálamo. Dito isto, a gente precisa entender que quando você tem uma alta produção do hormônio folículo estimulante, o que vai acontecer? Ó, esse ovário aqui, ele tem várias camadas que a gente chama de folículos, e aí esses folículos eles começam a se desenvolver. Conforme esses folículos eles se desenvolvem, há por consequência aqui uma liberação e produção aqui de estrógeno. Conforme esse estrógeno vai aumentando, a liberação de folículo estimulante ela vai tendendo a diminuir, porque o próprio estrógeno retroalimenta aqui a secreção do FSH. E aí, o mesmo equivale aqui para o hormônio luteinizante. Então, o LH ele vai fazer a liberação aqui dos ovócitos secundários e, por sua vez, agora, essa estrutura, após liberar o ovócito secundário, vai ser denominada agora como corpo lúteo, que libera, por sua vez, a progesterona. E a progesterona, por sua vez, ela vai contrabalancear agora a liberação do hormônio luteinizante. Então percebam que o conceito de alça de feedback está diretamente atrelado com a concentração hormonal retroalimentando, isto é, controlando a liberação de outros hormônios. Posto isto, quando a gente fala de ciclo ovariano, eu quero que vocês entendam que é justamente uma situação na qual você vai ter mudanças cíclicas que estão diretamente atreladas com folículo estimulante e hormônio luteinizante, que vão aí estar diretamente atrelados com o processo de desenvolvimento dos folículos, processo ovulatório e a formação do corpo lúteo, tá? Então, o folículo estimulante, o nome já é sugestivo, né? Ele estimula a foliculogênese, então vai fazer aqui o crescimento dos folículos. Então, aqui cerca de 15 a 20 na espécie humana. E o hormônio luteinizante com o processo aqui de ovulação, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de primatas, bovinos e equinos, nós temos uma única ovulação. No entanto, caninos, roedores, suínos e felinos, aqui tem-se ovulações múltiplas, tá? Um detalhe muito importante que eu queria trazer a vocês ainda é que nós temos aqui vários folículos sendo produzidos durante esse processo, no entanto, eles sofrem um processo que a gente denomina como degeneração ou atresia, tá? Então, você tem aqui o ovócito, você tem aqui o antro, as células da granulosa mortas e a camada granulosa, tá? Dito isso, o que eu preciso que vocês entendam? Quando a gente fala de desenvolvimento folicular, ou seja, essa camada aqui de folículos, nós estamos falando diretamente do FSH, hormônio folículo estimulante. E o desenvolvimento desses folículos agora, que vai formar a zona granulosa, está diretamente atrelado aqui com o estrogênio ou o estradiol, se vocês preferirem. Posto isto, a ovulação, ovocitação ou ocitação, que é tudo a mesma coisa, no final das contas, trata-se justamente do quê? Você ter a liberação do ovócito, e esse ovócito liberado, ele vai aqui para a porção do terço médio aqui da tuba-uterina, no qual você pode ter aqui o processo de fecundação, e essa fecundação vai acarretar aqui, por consequência, a formação do zigoto. Esse zigoto ele vai passar por sucessivas mitoses, e aí vai ter os estágios embrionários de mórula, blástula, glástula, neurula, de maneira a qual você tem aí a formação do feto e em decorrência disso aí, o processo de gestação. Mas quando se fala de ovulação,
Eu quero que vocês entendam que é justamente aí um processo cíclico que envolve o ciclo menstrual. Então aqui, quando a gente fala de ovulação, que é aquele momento de liberar os óvulos, ele acontece mais ou menos aqui na metade do ciclo, ou seja, ali, mais ou menos entre o 14º dia, no ciclo menstrual aqui de 28 dias em primatas, tá? E aí, o que seria a ovulação? Agora você tem um surto de crescimento, ou seja, você vai ter uma maior liberação massiva de folículo estimulante e hormônio luteinizante, que são aqui os estágios finais do processo de maturação aí do ovário. Então, ó, você tem aqui o ovócito secundário, você tem aqui as fíbrias da tuba uterina. Quando você libera ele, ele vai aqui ser direcionado para o infundíbulo da tuba, para que aí aconteça o processo de fecundação. Mas o que eu quero que vocês entendam simplificadamente é que a ovulação ela está diretamente estrelada aqui com um pico de folículo estimulante e hormônio luteinizante. E aí, quando você tem o aumento do estrogênio, você tem aqui o pico do hormônio luteinizante. E conforme a concentração do hormônio luteinizante aumenta, o ovócito 1 completa a meiose 1 e inicia-se aqui a meiose 2, perdão, parando aqui no estágio de metáfase 2, que a gente já discorreu lá na aula de gametogênese. E aí você tem um processo de ovulação. E aí a ovulação, ela também está diretamente atrelada com uma série de vários eventos, como por exemplo, a liberação aqui de enzimas chamadas de colagenases, que elas vão fazer aqui o destacamento do ovócito. Então, libera-se aqui as colagenases e aí você tem o descolamento aqui desse ovócito. Tem-se aqui as prostaglandinas, que elas vão fazer aqui um suprimento sanguíneo, e você tem aqui a pressão intrafolicular, que vai ser importante para que você libere aí esses ovócitos, tá? E aí o ovócito secundário, que estava envolvido aqui pela zona pelúcida e pelas células foliculares, que a gente chama de corona radiata. Então, você tem aqui, ó, a liberação dos ovócitos, e aí você vai ter, posterior a isso, a liberação do ovócito, a formação do corpo lúteo, que a gente vai comentar mais adiante, tá? Então, aqui tem-se um corte histológico, então, mostrando, ó, o ovócito, você tem aqui a coroa radiata, tá? As células aqui da granulosa e aqui a teca. E aí, como eu falei para vocês, quando a gente pensa lá no 14º dia, você tem uma onda de LH e FSH, ó. Então você tem um pico, tá? E aí a gente tem o ciclo menstrual, que é quando você vai ter aqui a ovulação, tá? Então aqui no 14º dia, você tem a liberação dos ovócitos no evento denominado como ovulação. Posto isto, então, o que a gente precisa se atentar, ó? O hipotálamo, ele libera aqui o hormônio liberador de gonadotrofinas. O GNRH, ele vai estimular lá a hipófise na porção da adenohipófise, de maneira qual você libera aqui os hormônios gonadotróficos, que no caso é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O hormônio folículo estimulante, ele vai fazer o quê? O desenvolvimento aqui folicular. Então você tem aqui o folículo primário, ele começa a crescer até que ele chega aqui num estágio de maturação. O hormônio luteinizante, por sua vez, ele está diretamente atrelado aqui com o evento de ovulação, ou seja, a liberação do ovócito secundário, e você tem aqui também atrelado a ele o desenvolvimento do corpo lúteo. E o corpo lúteo, por sua vez, libera dois hormônios, que é a progesterona e o estrógeno. Tais hormônios, que são hormônios ovarianos, eles vão atuar diretamente sobre a parede do útero, visando aí a progressão do estágio gestacional. Então, o que acontece? As células da granulose e da teca folicular, sob a ação do hormônio LH, no evento de luteinização, formam o corpo lúteo, liberando a progesterona e o estrógeno. Esses hormônios, que nós denominamos como hormônios ovarianos, eles vão estar diretamente atrelados com o evento gestacional, tá? De maneira a qual o corpo lúteo ele vai ser substituído pela placenta em um determinado estágio aí da gestação, tá? Então aqui você pode até fazer a mensuração por hormônio, o famoso beta-CGH, que é um indicativo se está havendo gestação ou não, tá? E aí em outros animais domésticos, uma atividade secundária do corpo lúteo é obrigatória durante toda a gestação, ou seja,
a placenta ela não vai produzir nem secretar progesterona, tá? E aí o corpo lúteo acaba sendo meio que resistente a alguns eventos luteínicos, tá? Mas o que você tem que guardar desse slide em específico para não ficar aí confuso? Quando a gente fala do hormônio luteinizante, ele vai aí desenvolver o corpo lúteo, liberando a progesterona e o estrógeno. Esses dois hormônios eles vão atuar sobre a parede do útero, visando aqui o processo gestacional, tá bom? Dito isso, ó, você tem aqui o estroma ovariano e o corpo lúteo nesse corte histológico. E aí o corpo lúteo, o que acontece? Ó? Se esse ovócito ele não é fertilizado, esse corpo lúteo ele involui e sofre aqui um processo de degeneração. De maneira qual você forma aqui o que a gente chama de corpo albicans ou corpo branco, tá? Você tem aqui uma cicatriz branca no ovário. E aí o que vocês precisam guardar de muito importante é que esses ciclos ovarianos eles persistem aqui por toda a vida reprodutiva, exceto aqui quando tem a prenhez, ou seja, a gravidez, tá? E aí, quando você tem um evento denominado como menopausa ou anestro, tu tem a suspensão permanente aí da liberação desses gametas, ou seja, quando chega aqui na menopausa, os ovócitos eles são suprimidos e você não tem liberação deles, tá? Então, dito isto, o que eu queria trazer a vocês é o seguinte: quando se comenta de ciclo menstrual ou estral, que é aqueles ciclos de cio em outros animais diferentes da espécie humana, o endométrio ele acaba sendo muito importante porque ele nada mais é do que um espelho do ciclo ovariano. Aí tu deve estar se perguntando, mas como assim espelho do ciclo ovariano? Te liga. Como eu falei para vocês, você tem vários eventos associados com os hormônios. Folículo estimulante, luteinizante, progesterona, estrógeno, etc. E a camada do endométrio, que é uma camada aqui presente lá no útero, ele de certo modo nos dita qual que é o dia do ciclo menstrual ou quanto aí o ciclo menstrual está ocorrendo, tá? Então, ó, o que eu quero que vocês entendam de antemão é que, a depender dos dias ou da fase aqui do ciclo menstrual, a gente vai ter algumas características na espessura desse endométrio que vão ser bastante significativas aqui para a gente entender qual que é o momento aqui do ciclo menstrual, tá? De maneira qual o ciclo menstrual ele é subdividido em algumas etapas, mas aqui eu queria já fazer um destaque para vocês. Não quer dizer que sejam divisões estáticas, tá? Mas é para ficar mais fácil para a gente entender como que se dá o ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele é subdividido como fase menstrual, fase proliferativa, fase lútea e a fase isquêmica, tá? Entre a fase proliferativa e a fase lútea, tem-se aqui o evento da ovulação, que é a liberação aí dos ovócitos secundários. Então vamos lá. O que vocês precisam aí ter muito bem guardado na mente é o seguinte, gurizada. Quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente precisa entender que existe toda aquela questão dos hormônios aí, hipofisários, que é o folículo estimulante e o luteinizante. No entanto, os hormônios ovarianos, que no caso é o estrogênio e a progesterona, eles são bastante drásticos porque eles que vão aí ser responsáveis pelas mudanças que acontecem aí no útero, né? De maneira mais específica, eu queria destacar aqui o endométrio, que é a camada funcional ali no útero, tá? Então, o que que acontece? Embora eu tenha falado lá das divisões daquelas fases, eu quero que vocês entendam que é um processo contínuo, tá? Então, esse processo ele é bem gradual. Então, vamos lá. Bem, a fase menstrual nada mais é do que quando você tem essa camada funcional aqui do endométrio se desintegrando e aí você sofre o processo de descamação, que é basicamente a menstruação, tá? E esse sangramento, ele é mensal, ele acontece aí em cerca de 4 a 5 dias, salvo exceções, tá? Que aí pode acontecer alguma situação na qual pode haver um prolongamento desse ciclo menstrual, beleza? E aí, o sangramento, o sangue, nada o que que é? É o fragmento aqui desse tecido sendo liberado, tá? E aí, após o processo de menstruação, esse endométrio, perdão, ele fica mais delgadinho. Então, ó, a fase menstrual você está tendo aqui esse processo de descamação do endométrio. Já na fase proliferativa,
vocês vão perceber que está vendo aqui, ó, um aumento da espessura do endométrio. Por quê? Isso visa basicamente o seguinte: opa, esse endométrio ele precisa estar mais espesso para fazer o processo de nidação ou fazer o processo de fixação aí do embrião, tá? Além disso, na fase lútea, você tem aqui a secreção de progesterona, tá? Então você vai ter o quê? A formação e crescimento aí do corpo lúteo. E aí você vai ter o quê? Liberação de glicogênio, então o epitélio glandular sob influência da progesterona. E aí você tem um processo de espessamento do endométrio, tá? De maneira qual, além de você ter esse espessamento do endométrio, você vai ter uma intensa irrigação sanguínea aqui, visando aí o processo de gestação, se eventualmente acontecer a fecundação, tá? E aí, durante a fase lútea, se houver fertilização, não acontece degeneração do corpo lúteo, e aí você tem o quê? Queda dos níveis de estrógeno e progesterona, endométrio entra na fase isquêmica e você tem menstruação. Caso não aconteça fertilização. Se houver fertilização, isso daqui esquece, tá? Isso daqui vai se manter para que haja aí uma progressão da gestação, tá? E na fase isquêmica, o que, que a gente pode entender aí? É quando você não tem um ovócito não fertilizado, você reduz aí o suprimento sanguíneo, que é o que a gente chama de isquemia, tá? Degeneração do corpo lúteo, e aí você vai ter um decréscimo desses hormônios, que no caso é a progesterona e o estrógeno, parar de secreção glandular e retração endometrial, tá? E aí você vai ter a necrose isquêmica, ruptura dos vasos, e aí o sangramento para a luz uterina através da vagina, vai ser aí o início do ciclo menstrual subsequente, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, para não ficar confuso. Então, você tem aqui a fase menstrual, que é essa descamação do endométrio, né? A fase proliferativa é quando você começa ali a ter um aumento da espessura do endométrio. Isso aqui claramente está diretamente estrelado com os hormônios, progesterona e estrógeno, tá? Tem aqui a liberação das fases secressores, então você vai aumentar, por exemplo, a irrigação sanguínea e etc., visando aí o processo de nidação, ou seja, você fazer aqui a fixação do embrião. Caso isso não ocorra, entra-se aqui na fase isquêmica, ou seja, esse aporte de sangue diminui consideravelmente e aí você começa a ter esse processo de descamação aqui do endométrio que vai ocasionar um novo ciclo menstrual, tá? Posto isto, é extremamente importante que a gente entenda que, novamente, você tem aqui o hipotálamo estimulando via o hormônio liberador de gonadotrofinas a hipófise, em específico a adenohipófise. A adenohipófise, por sua vez, libera os hormônios gonadotróficos, que é o folículo estimulante e o luteinizante. Como eu comentei, o folículo estimulante está diretamente atrelado aqui com o amadurecimento desses folículos ovarianos, que por sua vez vão liberar o estrógeno. O estrógeno faz aqui o aumento inicial dessa espessura do endométrio, e aí você tem um evento de ovulação que é mediado tanto pelo folículo estimulante quanto pelo luteinizante naquele pico, de maneira qual você tem aqui a formação do corpo lúteo, e o corpo lúteo, por sua vez, secreta tanto progesterona quanto estrógeno, que vai estar aqui diretamente atrelado com a fase secretória, que é aquele momento que você aumenta a irrigação sanguínea e você deixa isso aqui mais espesso, tá? E aí, se não acontecer fecundação e, consequentemente, não tiver aqui o início de um processo gestacional, você entra na fase isquêmica, que vai acarretar aqui a fase menstrual. E aí, posto isto, a gente sempre vai observar o ciclo menstrual por dois aspectos. Pelos hormônios hipofisários, que é o folículo estimulante e luteinizante, e os hormônios ovarianos, que é justamente a progesterona e o estrógeno. Beleza? E aqui, ó, tem-se uma esquematização acerca desses picos hormonais, ó. Então você tem aqui as gonadotrofinas circulantes, que é o folículo estimulante,
e o luteinizante. Percebam que antes aqui da ovulação tem-se um pico de ambos, beleza? O ciclo ovariano, o que acontece? Ó, folículo de desenvolvimento, ovulação, formação do corpo lúteo, e o corpo lúteo em regressão, caso não haja aí fecundação, né? Os hormônios gonadais circulantes, ou seja, os hormônios ovarianos, que é o estrógeno e a progesterona, e o ciclo uterino, que é o menstrual, que é basicamente aí a questão do endométrio ficando mais espesso ou delgado aí, ocasionando todos aqueles eventos que a gente descreveu anteriormente, beleza? E aí, só por descargo de consciência, quando a gente fala de menopausa, é quando você tem aqui uma diminuição da função ovariana, isto é a diminuição da produção de células reprodutivas, ou seja, os gametas, e vai acarretar aqui uma diminuição dos níveis de estrógeno, e aí você tem aí a perda do mecanismo de retroalimentação negativa, de maneira a qual você aumenta aqui a secreção das gonadotrofinas, tá? Aqui tem os ciclos estrais, ou seja, é aquele processo no qual a gente comumente conhece como os dias que os animais têm o cio, né? Então aqui, ó, a ovelha, cabra, porca, vaca, égua, a duração do ciclo estral e a duração do cio em horas, tá? E aí os ciclos estrais, basicamente, ó, você tem aqui ovulação, menstruação, ciclo menstrual, quando a gente fala de ciclo menstrual, mas o ciclo estral, o que que é? Ó, você tem o cio, um pouquinho antes da ovulação, fica aqui o ciclo estral, novamente cio, ovulação, tá? E a cobertura do ciclo estral está diretamente atrelada aqui pela duração do cio, ou seja, o processo de ovulação, tá? Aqui tem alguns animais e o tipo de ciclo, se é menstrual ou estral, e a duração desse ciclo, tá? E é isso. Espero que tenha ficado claro, didático aí. Eu tentei simplificar o máximo possível, mas trazer uma informação na fronteira do conhecimento, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Se você tiver curtido, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, divulgue, que vai ser uma honra, tá bom? Ah, e se você não for inscrito, se inscreva. Um super abraço e até a próxima. Fui!